Oi, tudo bem? Meu nome é Camila, eu sou coordenadora aqui do Evolução, coordenadora do Fundamental 2. Também sou professora de ciências. Estou muito feliz que você aceitou nosso convite, que você está aqui com a gente. E eu estou com meu parceiro, Vitor. Olá, meu nome é Vitor Tudo Legio, bem? eu também sou professor aqui no Instituto Evolução. Como a Camila falou, é um prazer receber você, ter essa conversa e poder fazer conhecido esse assunto, esse tema que é tão tabu hoje e fazer mais parte de conversas e da nossa rotina, né? Então a gente queria um pouquinho conversar com você, conhecer você, qual é o seu nome, com o que você trabalha. Então vamos lá. Bom dia a todos vocês, bom dia a todos que esse vídeo alcançar, que essa live alcançar. É muito importante que ela alcance muitas pessoas, porque aqui a gente está fazendo um trabalho para salvar vidas, para modificar vidas, para influenciar pessoas positivamente. Sobre a minha história, primeiro eu quero agradecer, falar para vocês sobre como eu fiquei feliz, quero que vocês entendam a minha felicidade de vocês terem trabalhado na escola de vocês, na evolução, né? Isso. Com a técnica e as ferramentas do projeto Sons de Helenas, que são as bonecas Helenas e Sim. os bonecos Helenos. Eu fico muito feliz por vocês terem entendido e visto, isso só confirma o que eu falo há muitos anos. Pode ser simples, mas tem que ser feita a prevenção ao abuso sexual infantil. Sim. Não importa como você. Se for na linguagem da criança, melhor ainda. Uhum. Muito bem, eu me chamo Heloísa Helena, sou idealizadora e criadora do projeto Sons de Helenas, que existe há 7 anos aqui na Praia do Morro Branco, em Beberibe. Esse projeto, além de gerar oportunidade de renda a várias mulheres através da confecção das bonecas, a principal missão que eu passei para a boneca Helena e para o boneco Heleno é sobre o meu propósito de vida, de querer contar a minha história de abusos durante a minha infância e como isso pode ser evitado na vida das crianças de hoje. Sim. As crianças elas são vulneráveis, elas precisam da dedicação e do olhar. Parece uma frase tão repetida, mas as crianças são o futuro do nosso Brasil de verdade. Sim. E aqui esse trabalho é para formar uma nova geração de crianças sem histórias de abuso na infância. Uhum. Isso é uma responsabilidade de todo cidadão de bem. Em compensação, para vocês que são professores, essa missão e essa responsabilidade é dobrada, né? Porque a gente tenta ajudar mães em casa, eu tento fazer com que as mães entendam o poder do vínculo, do olho no olho, da conversa sobre o corpo, ensinar ela a reconhecer e a entender o que são toques abusivos. Mas muitas vezes a criança não tem isso em casa. Então, dobra a responsabilidade de vocês, né? Sim. Como cidadãos, como profissionais. E é isso que eu tento levar para o Brasil e o mundo. O que eu alcançar já valeu a pena, porque eu estou falando do que eu vivi e sei que é muito triste. Sim. Sim. E a palavra triste nem define o que é a história de abuso na infância, mas é uma das coisas. E ninguém quer ver nossas crianças tristes. A gente quer ver as crianças felizes, alegres, empoderadas, conhecendo o corpinho dela e o poder do não. Quando eu falo em conhecer o corpo, eu estou falando de entender o que são partes íntimas e o que são corpos indevidos e abusivos. Uhum. Então, a entrada do projeto São Helena, das bonecas Helenas dentro de uma escola, isso é poderoso, é o que eu sempre sonhei, porque eu sei que dentro de uma escola você alcança várias crianças de uma vez só. Sim. Sim. Aqui nós trabalhamos com as bonecas. Nós adquirimos algumas Fico muito bonecas, feliz. mostramos as bonecas. Aliás, elas estão na sala de aula. A gente queria estar mostrando elas aqui agora, mas elas estão em sala de aula. E a gente trabalhou com as bonecas em todos os ciclos. Então, você disse sobre esse alcance de crianças. E aqui a gente conseguiu alcançar as crianças desde o infantil, né? Porque aqui nós temos 3 ciclos. Então, desde o infantil, Fundi 1 e o Fundi 2. Nosso Fundi 2 vai até o 9º ano. Então, foram muitas crianças que tiveram esse contato com as bonecas.
e pela alegria que você fala sobre isso, eu vejo que supriu toda a necessidade, que foi muito eficiente. Sim. Afinal de contas, as bonecas helenas, elas te ajudam a estar mais na linguagem da criança, né? Uhum. Que além do lúdico é o amor, a atenção, o olho no olho, né? Sim. E as crianças se encantam, eu sei disso, e tento alcançar o máximo de escolas possíveis que entendam e vejam isso. Eu sei que existem muitas ferramentas para se trabalhar a prevenção ao abuso sexual infantil numa escola, mas acredite, tem escola que não tem. Uhum. Então, o Sonho de Helena é uma maneira prática, fácil e barata de se trabalhar sobre isso, Sim. né? Eu estou falando de preço, porque a gente tem que pensar em tudo, né? Uhum. Eu sou uma pessoa que, quando eu penso numa coisa, aqui, lá no fim, eu queria isso, aí eu vejo o percurso todinho. E acredite, eu estudei, analisei, são 7 anos de convivência com a luta, o combate ao abuso sexual infantil através das bonecas helenas. E quanto mais eu trabalho com elas, mais eu vejo a eficiência de uma boneca auxiliando um profissional como professor. E a mãe em casa também. Uhum. Não sei qual é o nosso tempo, mas eu gostaria de contar aqui a história de uma mãe que falou para mim: Helena, eu fui abusada pelo meu pai, pelo meu irmão e pelo meu avô. Hoje sou casada, moro próxima a eles, eles moram próximo de mim, e a gente convive. E esse é um segredo que eu guardo para a minha vida toda. Mas o que mais me assusta e me machuca é o medo em relação à minha filha. A filha dela estava na loja escolhendo uma boneca lá nas casinhas, e ela chorando, me contando isso. Nem o meu marido sabe disso. E ninguém entende porque eu sou a sombra da minha filha. E eu nunca consegui falar para ela sobre as partes do corpo dela. Eu só avisto, protejo, mas não consigo falar sobre isso. E a boneca Helena, ela me deu uma luz. Eu encontrei uma maneira de falar com ela sobre o corpo dela, de protegê-la e não assustá-la, né? Sim. Principalmente não assustá-la, estar falando com ela na linguagem da criança, que é através do lúdico. Então, essas pequenas coisas me mostram que eu estou no caminho certo. Sim. Na verdade, esse projeto na luta contra o abuso infantil, ele nunca foi por mim, pois acreditem, eu sou uma pessoa restaurada pelo poder do perdão, pelo poder da busca e poder de evitar. Isso é muito complexo quando eu falo no perdão. Então, julguem, nem podemos conversar sobre isso agora. Mas tem uma pessoa de verdade ser feliz, ela tem que perdoar. Por isso, tão importante a luta contra o abuso sexual infantil. Porque ela destrói toda uma família. A pessoa que você mais ama, você mais se dedica, ser abusada. Existem muitas formas de abuso. Gente, isso traz uma dor para dentro do ser humano. Por isso que eu digo que o Sonho de Helenas não só tenta combater o abuso sexual infantil, mas também tenta ajudar mulheres com histórias de abuso na infância, como eu passei. O Sonho de Helenas também tenta incentivar dentro das famílias o vínculo e a conversa sobre o corpo da criança. Pois isso é muito importante. E uma escola incentivando e mostrando isso, eu acredito que muitas escolas hoje estão trabalhando com as bonecas helenas. Já tive vídeos, conversas sobre isso, mas está aqui mostrando para o Brasil e o mundo uma escola que tem toda uma responsabilidade, que de uma maneira prudente trabalhou a prevenção ao abuso sexual infantil dentro da sua escola com suas crianças. Isso demonstra o tamanho do compromisso de vocês, pois trabalhar dentro de uma escola a prevenção ao abuso sexual infantil não é fácil. Precisa muito conhecimento, precisa entender, porque ali de repente você pode descobrir uma criança está sendo abusada. E aí, o que fazer? Por isso que eu não sei se eu estou me prolongando muito, mas eu queria deixar aqui nessa live que o meu sonho é uma lei que ajude professoras e escolas na descoberta de uma criança abusada. Porque às vezes a criança está sendo abusada em casa. E aí, o que fazer? A gente precisa caminhar muito para fazer
um eficiente trabalho de luta contra o abuso sexual infantil. O poder público, os políticos, tudo tem que estar envolvido nisso. Mas já é uma grande semente plantada e uma grande chance na vida das crianças de escaparem de abusadores. Essa prevenção ela é muito importante, uma das grandes importâncias é porque quando o abusador vem, a criança está sozinha. Então, precisa ser preparada para encontrar mãos abusivas e toques abusivos e saber reconhecê-los e dizer não, não me toque. E tem que ser ensinado assim, firme e forte, porque é um gatilho de fuga de um momento. Se hoje uma mulher, quando é abusada, tocada no ônibus, no metrô, seja onde for, muitas ficam paralisadas, imagine uma criança, né? Sim. Ela tem que ser preparada. Estou orgulhosa demais do trabalho de vocês. Mas é um prazer, a gente está junto. Eu estou vendo as sementes que eu solto aqui numa calçada, numa simples calçada, onde eu conto a minha história e falo para as pessoas a importância do vínculo e falo com muitas professoras a importância do comprometimento delas com respeito à criança, à profissão que ela abraçou. Porque eu digo ser professor não é só uma profissão, é uma missão. É uma missão das mais lindas, porque lida com a vida no início dela, onde a gente prepara uma criança para tudo, principalmente para amar e ser amada. E uma criança abusada, tudo fica mais difícil na vida dela. Sim. Isso é muito forte, tudo isso que você falou. A gente está num mês de conscientização e combate contra a violência sexual infantil e também contra a pedofilia, mas a gente não pode fazer isso apenas ser separado, segregado no mês de maio, né? A gente precisaria fazer isso se tornar todos os dias laranjas. E aí você falou algumas coisas muito interessantes e tenho expectativa e espero que essa live possa chegar em lugares que a gente nem imagina, em quartos de crianças, em casas de responsáveis que estão passando por isso, conhecem alguém, para que eles possam também ser encaminhados para uma solução. E você me disse sobre a violência sexual, sobre esses toques. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais para quem for assistir, quem estiver assistindo, possa entender o que é um abuso sexual, de quais formas eles podem ocorrer, o que é essa diferença entre o toque, a carícia com malícia e um toque de carinho, como a gente pode identificar? Então vamos começar aqui por partes. O que define um abuso sexual infantil? Todo e qualquer toque que seja para satisfação sexual do indivíduo, né? Um adulto tocar numa criança com malícia, essa é a palavra. E uma criança ela não sabe identificar isso, né? Nem às vezes a gente sabe identificar isso quando é com a gente. Porque o que a criança carrega dentro dela é a pureza, é a inocência. Então ela nunca vai saber que aquilo é abusivo se alguém não ensiná-la, né? Qual foi a segunda pergunta? O que define um abuso? Sim. Olha, eu gosto muito, é incrível o que acontece comigo. Quando alguém fala me perguntando o que é um abuso sexual, a minha mente remete diretamente na minha infância, que foi uma infância que eu sofri muitos abusos, né, durante toda a minha infância. Então, eu levo lá para a minha mente. E jamais iria imaginar como criança que aquilo seria um abuso, né? A segunda pergunta que você fez... Como que a gente consegue diferenciar um toque de carinho para um toque malicioso? Muito bem. É muito simples isso, porque uma criança precisa conhecer o que são partes íntimas, são o que tem as roupas. Isso é muito básico. Então, partes íntimas não podem ser tocadas. Aqui é abuso e ponto. Mão no ombro de criança, sabe? Sim. Eu sou uma fã da professora Liliane Rocha, que é uma professora, psicóloga, que dedica a vida dela a trabalhar contra o abuso sexual infantil e ensinar isso para os profissionais da área da educação. Sim. E ela falando num vídeo sobre que um pai pode dar um beijo na esposa na frente de uma criança? Pode.
mas não com conotação de carícia, porque isso é abuso sexual infantil. Carícias de adultos na frente das crianças é um tipo de abuso. Então, agora, um pai e uma mãe, o que a criança precisa entender, por isso que a criança tem que ser ensinada, que um selinho entre um pai e uma mãe, aquilo significa coisas de adulto e de casais, só de amor, sabe? Para que ela entenda que isso acontece, mas que quando acontecer com ela, não pode. Né? Pessoas estranhas. Sim, que faz com que a criança ela se sinta desconfortável, né? É o que a gente conversou aqui com as nossas crianças. Quando você está numa situação na qual você sente que é errado, que você sente desconforto, que você sente aquela insegurança, que tem pessoas que querem tocar nas suas partes ou em regiões que nunca foram tocadas por ninguém, fiquem alerta, fique esperto, porque isso é um abuso sexual. E aqui eu expliquei para eles que nós temos a violência sexual, na verdade, né? E dentro da violência sexual, nós temos aí vários outros tópicos que abrangem essa violência. Que a violência, ela tá violando os direitos dessas crianças. Foi muito o que você disse. Essas crianças, elas vão carregar traumas para a vida toda. Traumas que podem ser irreversíveis. E dentro da violência sexual, nós temos o abuso sexual. E eu falei, não foquem apenas nisso, porque há muitas outras categorias. Nós temos a exploração sexual, que aí entra a pedofilia também, né? A exploração de crianças para esses fins. Que é um assunto que abrange muitos aspectos, né? Exato. De violência. Com crianças, com adolescentes, cada maneira se tem cada jeito de abuso tem uma maneira de se falar, cada idade de criança. Exatamente. Cada idade tem uma maneira. Eu digo sempre, eu uso muito a palavra toques indevidos. Para uma criança de 5 anos, você falar para ela, não pode. Isso aqui são toques indevidos, não pode. E cada idade você vai aumentando esse vocabulário, e para que a criança entenda, porque as crianças não são tolas, as crianças sabem quase tudo, né? Elas estão bem ligadas. Exato. Né? Para ajudar a gente nessa fala com eles, né, nessa troca de informações, de conhecimentos, nós trabalhamos com algumas leituras com eles também, além das bonecas. Então, trabalhamos leituras diferentes, desde o infantil ao Fundo 2, trazendo um pouco mais de complexidade, né, conforme os ciclos eles vão aumentando, mas as bonecas, elas se encaixaram em todos os ciclos. Então, a gente pegou as bonecas e falamos, observa essas bonecas, elas apresentam características completamente diferentes. Em uma das nossas leituras, que é um livro muito bacana, que se chama Não Me Toca, Seu Boboca, fala assim, qualquer criança isso pode acontecer. Então, independente da cor da criança, do cabelo da criança, do físico da criança, da personalidade da criança, o lugar que essa criança frequenta. Então, eles acabaram observando que as bonecas, elas são muito diferentes umas das outras. Assim como eles também são diferentes. E aí utilizamos as bonecas falando em qual parte a gente pode tocar, qual parte que não tem problema, qual parte que precisamos ter atenção, qual parte que não pode tocar de jeito nenhum. Então foi muito curioso isso, que as bonecas elas serviram para todos os ciclos, mas com certeza o que você falou é certíssimo, muito importante, que esse tipo de assunto precisa ser abordado de uma forma delicada, né? É um assunto extremamente delicado, extremamente complexo, então precisa ser aplicado, abordado de uma forma muito diferente, conforme as crianças apresentam, né? Faixa etárias também diferentes. Ainda mais na instituição, né? Isso. E deixa eu te perguntar, aconteceu... Quais são as medidas a ser tomadas? O que fazer? Pronto, é sobre isso que eu estava falando naquele momento, né? Aqui na nossa cidade, houve agora, no dia D de luta contra o abuso sexual infanto-juvenil, né? Em maio, que todo mundo se mobiliza sobre isso, eu vi uma coisa muito bacana aqui na nossa cidade. Foi um evento com pessoas ilustres aqui, a nossa prefeita, as outras pessoas, e lá eu vi na minha frente toda a cadeia do que se precisa para isso.
inclusive um hospital que tem um projeto chamado Ponto de Luz, porque isso pode acontecer em qualquer momento do dia, uma mãe descobrir que a filha foi abusada, e lá ela vai ter o apoio no hospital. Isso é maravilhoso, não é? Sim. Ter uma pessoa preparada, um profissional preparado para receber uma mãe. Porque aqui eu não posso entrar nos detalhes de tudo o que acontece, porque cada lugar tem a sua maneira. Mas o certo é que as dificuldades são muito grandes, e isso tem desestimulado muitas professoras, muitos profissionais a não querer nem combater o abuso, acredite, porque se sentem desamparadas. E eu senti um amparo aqui na nossa cidade, sabe? A delegada aqui do nosso município, ela é muito envolvida, qualquer acontecimento já é levado direto para ela é preparada, sabe? Para atender tanto profissionais como pais, então é isso. Enquanto vocês não têm isso, procurem ver o que vocês podem fazer de verdade para não ficarem aterrorizados e perdidos. Sim. Perdidos é muito importante que você conheça o órgão aí na sua cidade que lida com isso. Infelizmente, existem muitos órgãos despreparados também. É tanto que muitas vezes as crianças são abusadas 2 vezes. Tanto no ato quanto na inquirição e nas perguntas. Isso é muito delicado, gente. Isso é muito delicado. Por isso que a gente tem que preparar as crianças, que a gente tem que trabalhar a prevenção. E que isso seja falado para todas as famílias de todo o Brasil, porque os abusadores, eles estão em todos os lugares, e eles não estão vendo ninguém aqui à procura deles, não. Estão vendo professores e profissionais assustados, com medo de levar isso para os órgãos responsáveis, para que se faça justiça sobre isso. Então, é muito importante que procure se conhecer aí na tua cidade, de cada escola, o que ela pode fazer. Se não tem, mobiliza, faz alguma coisa. E aí? A sua prefeito, o seu governador, e aí? Acredite, eu tenho uma grande estrada para percorrer na luta contra o abuso infantil, porque eu pensei assim, a boneca Helena, ela é uma sementinha que eu vou jogar dentro das famílias. Depois eu vi como aquilo era bom e era eficiente. Então eu tentei alcançar mais profissionais, porque o básico do básico é ensinar a criança a dizer não e a evitar o abuso. Agora eu faço uma pergunta para vocês. A gente vê as estatísticas de tantas crianças abusadas no Brasil e no mundo. Fora que grande parte ficou fora da estatística, porque são casos não denunciados. Mas onde estão essas crianças? Elas estão dentro das nossas casas. Sim. E a gente não sabe. É muito importante a reunião de pais se falar sobre isso. Sim. E também entender e conscientizar que o tempo não é um problema. Por exemplo, ter crianças ou adolescentes que hoje são jovens e que na sua primeira fase, nos seus primeiros anos, passou por algo parecido, não existe problema você denunciar depois de 5 anos, 10, ela precisa colocar isso para fora, ela precisa falar, e tá tudo bem falar. Porque às vezes existe um medo de não vai acontecer nada. Uma culpa também, né? A criança, a adolescente se sente culpado, como se fosse culpa dele ter passado por esse tipo de situação. Abuso sexual infantil é o único crime que a vítima se sente culpada. E por causa disso ela guarda o famoso segredo. Muitos jovens, não só mulheres, mas muitos jovens também estão guardando esse segredo. E é importante se trabalhar isso. Eu aconselho sempre se ensinar a um jovem sobre o termo segredo e o quanto isso protege abusadores e coloca outras crianças em risco. Sim. Você sabe que foi abusada pelo homem, por um parente, por um amigo dos seus pais na sua infância. Você foi abusada. Você guarda aquilo dentro de você. Aí você tem que entender que isso que você guarda dentro de você está colocando outras crianças em risco. Sim, exato. Porque um abusador, ele nunca abusa só de uma criança, ele abusa de todas quantas possíveis. Sim, exatamente. Estou muito feliz de conhecer pessoas tão comprometidas com
a felicidade e a infância das crianças, guardar a infância das crianças, fico muito feliz. E eu acredito muito no mundo melhor. E que essa sementezinha que eu tento espalhar vai alcançar pessoas como vocês, que têm comprometimento com o que vocês fazem e trabalham. Não é só trabalho, é propósito, é missão, né? Como eu tenho aqui como uma missão. O que eu pensei em espalhar sementinhos pelo Brasil, hoje eu vendo essas sementes já crescendo, florescendo. São mais de 26 mil bonecas espalhadas pelo Brasil, por toda a Europa, com muitos profissionais da saúde, muitos profissionais da educação. E eu sei que pessoas comprometidas vão entender o que essa boneca facilita na vida de um profissional. Não é só a boneca em si, porque acredite, você poderia ter várias bonecas aí, mas vocês conhecem a minha história, a história da minha infância, a história da minha luta, e isso agrega para inspirar vocês. Porque é isso que eu tento fazer, inspirar pessoas a protegerem crianças. Saiu um cordel, eu fui prestigiada com um cordel por um escritor aqui, muito, como é que eu digo, muito capacitado, com muitos prêmios, participando da Academia Cearense de Escritores, são muitas coisas que eu não estou bem antenada, mas é um profissional maravilhoso e que eu fiquei muito feliz pela pessoa e pelo trabalho que ele ia fazer essa homenagem através do cordel. Depois eu entendi a importância desse cordel. Por isso o universo ele vai ajudando você, sabe? Colocando no teu caminho como veio São Helena para ajudar vocês. Porque o professor que lê um cordel desse, lá está muito relacionado a sentimentos de adultos em relação às crianças. Então inspira. Como as bonecas Helena, a história desse cordel é maravilhoso. Logo mais ele vai estar aqui no nosso Instagram. Eu vou tentar colocar ele folheável assim, para não ficar duro, né? Assim, em PDF, mas que a pessoa possa ler de verdade, sentir a importância de salvar vidas evitando abusos. Porque uma criança abusada não destrói só a vida dessa criança, mas como toda a família. Sim, exatamente. Nós estávamos conversando durante a semana e hoje, antes de começar a nossa live, e ainda precisamos enfatizar que o tema é muito profundo, muito forte, difícil de falar, mas necessário. E a gente começa a pesquisar, procurar, conversar, ouvir, conhecer outras pessoas, e a gente vê a situação do nosso país um pouco complicada nesse sentido. Eu até estava falando com a Camila, mesmo que fosse 1%, ainda seria monstruoso isso, mesmo que fosse 1%. Então você vê nas praias do nosso Nordeste, nós vemos nas rodovias e estradas do nosso país, nós vemos crianças sendo vendidas por R$ 1,50, R$ 3. Conhecer essa situação, entender esse número. Nós estávamos olhando o site do governo, do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania. Nos primeiros 4 meses, até abril desse ano de 2023, foram recebidos 17,5 mil casos de denúncias de abuso sexual infantil. Conhecer isso e fazer os pais, os responsáveis e os educadores que estão assistindo também conhecedores desse fato, eu acho que torna essa frutinha que caiu virar uma sementinha e nascer uma outra árvore, que vai derrubar outra frutinha e vai nascer uma outra árvore, para conseguir emancipar e incluir todos nesse assunto. Dados hoje no Brasil e principalmente em São Paulo, para a gente poder conscientizar os pais, entender que isso pode estar acontecendo com o nosso vizinho, trazer isso para perto da gente. O que importante você pode compartilhar? Se começar onde você está, né? Por onde você está. Eu aqui, graças a Deus, consegui alcançar as crianças do nosso município, algumas crianças do nosso município, através da Secretaria de Ação Social, que comprou os kits do Projeto São Helenas para que os profissionais possam utilizá-los junto com as crianças. Música, o cordel, a boneca, o boneco.
Então, a gente começar por quem está perto da gente e influenciar pessoas para fazer o mesmo, a gente vai conseguir. A gente não pode perder a esperança. Sim. A gente não pode. E tem a velha frase maravilhosa que diz: quem salva uma vida, salva o mundo. Então, vamos começar com quem está perto da gente, influenciando outras pessoas, como vocês estão fazendo aqui, influenciando os profissionais, para que a gente possa alcançar o Brasil. Com as nossas pequenas sementes que vão... Você sabe, uma semente, ela dá uma flor, que dá milhares de sementes, que vão dar outras flores, que vão dar mais. Quer dizer, o universo é muito generoso e a gente tem que ser também generoso. E essas crianças vão ser os futuros professores, pedagogos, educadores, diretores, coordenadores, médicos, engenheiros, designers, fotógrafos. Eles vão ser Todo mundo esse está futuro. envolvido na nossa causa, porque afinal de contas, um adulto que foi abusado na infância, ele não flui completamente, né? Não que não possa, pode, deve, mas que muitas vezes não. Fica presa aos seus medos, foi isso que eu fiz. Eu saí do meu medo, do meu terror de falar isso para as pessoas, de contar publicamente, porque eu vi que eu tinha algo para fazer aqui. Sim. E eu acho tão interessante porque você trouxe isso de uma forma tão inocente, tão preciosa com as bonecas, porque se a gente para pensar, as crianças, elas adoram brinquedos. E as bonecas, elas fazem parte da infância das crianças, das meninas, dos meninos. Então é algo que pelo menos a gente percebe que retrata a inocência, retrata essa infância, esse crescimento, esse desenvolvimento. Então é algo que é muito precioso, é muito enriquecedor. Preservar a inocência de uma criança, deixar uma criança ser criança. Gente, é um crime cruel. Abuso sexual infantil é um dos crimes mais cruéis, porque tem nada mais indefeso do que uma criança. Diante de tudo que a gente sabe dessas estatísticas, ainda tem a parte que eu falei que não estão lá, né? Sim, exato. E que a gente sabe que não estão lá, então quer dizer, o número é muito maior, é um absurdo. E precisa ser feito algo sobre isso. Mas eu acredito num mundo melhor, eu acredito num mundo que pessoas vão deixar de proteger abusadores, tanto com segredos, né, com o segredo do abuso da infância, tanto como para não dar escândalo na família, porque isso foi um dos maiores tabus do que sempre existiu. Sim. Proteger, não quero que ninguém saiba, isso é uma alta proteção de abusadores, né? E aí a gente orienta, nós falamos, vocês precisam sempre ter alguém de confiança, contar para essa pessoa de confiança, procurar, você falou que a delegada é muito engajada aí, nós também orientamos eles, nós temos delegados, nós temos policiais, delegacias, os familiares, eles precisam ter alguém ali de confiança próximo deles. As escolas acabam recebendo muitos relatos, professores, diretores, coordenadores. Então, essas crianças, elas também necessitam criar um vínculo de confiança e também elas terem a noção que, apesar de não haver este vínculo, há autoridades que podem estar ali, né, para receber essa denúncia e ajudá-las quando for necessário. Neste caso é mais do que necessário, né? É extremamente importante. Em muitos lugares, não que aqui não tenha muito ser feito, porque eu sei que tem sim, inclusive a divulgação dessa logística de tratar o combate ao abuso sexual infantil, isso tem que ser muito divulgado. Quem sabe inspirar outros municípios, outros prefeitos, outros governadores, não é isso? Sim. Para que isso seja levado muito a sério. Porque, afinal de contas, a vida é muito importante. A vida começa na criança. Criança precisa ser alegre, ser respeitada, ter amor, segurança. E a palavra principal que eu gosto de usar, vínculo, para que ela não saiba que está solta no mundo, não. O vínculo. Muitas crianças estão rodeadas de adultos, pai, mãe e tal, mas ela está sozinha. Sim. É muito importante a gente não deixar nossas crianças sozinhas, sabe? E não confiar nas pessoas, acredite, abusador não tem cara. Você nunca vai desconfiar de um abusador profissional, chama-se um abusador profissional, pela cara dele, porque eles têm máscaras.
Sim, exato. E acaba sendo algo até desconfortável, né? A criança, o adolescente tem que ficar caçando quem ali ao redor dela poderia cometer esse tipo de atitude. Então é algo que a gente transmite conhecimento, a gente passa para eles, né, essa educação sexual, que é essa educação básica para eles conseguirem fazer, prestar atenção para que quando esse tipo de situação esteja ocorrendo ali ao redor, eles façam o que você mesmo disse. Eles gritem, eles peçam para soltar, falam não, me solta, saia dali, corre Isso. e procura alguém de confiança. Esse trabalho, ele é muito delicado, porque nós não podemos assustar nossas crianças. Sim. As crianças têm que ser informadas, não assustadas. A criança tem que ser livre, inocente, só saber, né, que não pode e que ela não tem isso com medo, sabe? Sim. Porque, na verdade, uma criança com medo, ela paralisa dobrado, mas ainda a criança sabe que isso é errado. E ela não foi ensinada a ter uma válvula de escape daquilo ali, um gatilho de fuga, ela vai sofrer 2 vezes mais, né? Sim. Concordam comigo? Sim, concordo. Então, por isso é preciso deixar as crianças corajosas, valentes, com o poder do não na ponta da língua, mas do jeito que elas são, felizes, confiantes, porque as crianças são muito felizes e confiantes. Você não vê uma criança, raramente se vê uma criança. Existem, claro, porque nem tudo que a gente fala aqui é Caxias, é isso e pronto, não. Tudo tem suas variações, tudo tem suas possibilidades, mas dentro do normal, uma criança é alegre e feliz. Sexta-feira passada, eu não sei como é que está o tempo, eu vou relatar isso aqui bem rapidamente, mas eu acho importante, numa palestra na Universidade Estadual do Ceará, aqui, para uma turma de alunos que estão se formando como professores, eu vi e notei que uma coisa muito impactou que eu falei. Quando eu disse que uma criança, muitas acontece que não demonstram que estão sendo abusadas. Então, por isso é importante a prevenção. Porque tem crianças que são alegres, felizes, jamais vão demonstrar que estão sendo abusadas, inclusive porque elas não sabem disso. Uhum. E algumas que sabem querem jogar num local que eu sei que ele existe, porque eu vivi isso. Sim. No esquecimento, passar por cima. E com isso viver grandes traumas, grandes dramas, muitas dificuldades na sua vida de adolescente, de adulto. Isso desencadeia milhares de coisas que não é o assunto aqui agora. Mas uma pessoa que passou abuso na infância, a maior parte do comportamento dela é diferente, sim. E isso precisa ser visto também. Inclusive, para a gente se solidarizar, falei correto? Mas não importa, e todo mundo entendeu, com adultos que passaram por isso na infância, pois ainda existem muitos adultos sofrendo com isso. Sim. E o que eu falo para essas pessoas, se tiver alguém aqui nessa live, se você não consegue contar para ninguém, mas conte para você mesmo. Faça uma viagem para dentro de si, se conte e veja que você não é culpada do que aconteceu. Se você puder falar com alguém ou com várias pessoas sobre isso, para tentar ajudar pessoas como eu fiz, isso é maravilhoso. Mas não é obrigada, porque você conseguindo se ajudar, você já salvou o mundo. Porque cada pessoa é um mundo. E carregar traumas e dores da infância, para vocês verem como isso é terrível. É uma coisa que dificulta em tudo. Eu sempre uso essa frase que eu digo e que sinto no meu coração que a gente pode alcançar isso. Por um mundo de adultos sem histórias de abuso para contar da infância. Crianças felizes hoje, sendo amparadas, ensinadas por profissionais que procuram se capacitar para isso. Eu vejo aqui que vocês estudaram realmente, estudaram muito e capacitaram para fazer isso. E a minha capacitação é o amor e a dor que eu passei, e de uma maneira simples. Deixar claro que mesmo que você não tenha essa capacidade toda, é possível você fazer uma boa prevenção, é possível você criar vínculo com a sua infância,
Só olha para o lado, veja a sua criança. Sim. E juntos a gente consegue combater, né? Esse abuso, essa exploração de crianças e de adolescentes. Que o exemplo de vocês alcance em muitas escolas, professores, profissionais, porque no mês de maio se fala mais sobre isso, mas a gente sabe que é um trabalho diário e corriqueiro de um professor estar atento às mudanças da criança, né? Sim. E agora com mais uma ferramenta, sabendo que nem todas demonstram que estão sendo abusadas. Eu nunca demonstrei. É incrível isso. Eu faço uma retrospectiva, uma viagem durante toda a minha infância e vejo como a minha demonstração era insegurança, medo e querer fazer tudo para todos. Muitas crianças têm um desses sintomas. É uma criança que está sempre querendo agradar, mostrando sorriso e servindo. Eu levei isso para a minha vida toda. Também é muito da pessoa, mas acredite, é uma forma dela esconder aquilo também, porque ela se sente culpada também. Uma criança maior ela já começa a se sentir culpada. Olha só a importância de se ensinar uma criança a dizer um não. Ensinar uma criança a conhecer as partes do corpo dela. Uma das coisas simples é que um abusador, ele começa com pequenos toques, a maioria deles. Ele começa com um toquezinho, uma mão, um abraço, uma apertada, uma mãozinha na cintura, uma sentada de cócoras perto da criança, um banho numa piscina agarrando a criança, passando a mão. Então ele vai sentindo se aquela criança está informada ou não. Nós temos que começar a ensinar também, até pelo olhar de uma criança, jogar uma interrogação, quando ela não souber se aquilo é um abuso ou não. Porque as crianças são muito inteligentes e elas aprendem tudo que a gente ensina. Sim. Então, um abusador que é amigo da família, ele começa com um pequeno toque e a criança olhar e dizer, não pode. Tudo bem, você vai ficar com... A criança tem que te contar, né? Você tem que ensinar a contar isso que ela duvidou, mesmo que a pessoa tocou. Qual é a grande importância disso? É que um abusador começa com pequenos toques. Se a criança não disser nada, ele vai à frente, acompanha toda a infância de uma criança abusando dela. Eu vi histórias, eu tenho história de uma moça que foi abusada a vida toda pelo vizinho da casa dela. Ele jogou a culpa nela, na consciência dela. Ela não podia contar para os pais porque ela abria a porta para ele entrar. Ela não entendeu que ela era só uma criança e que crianças fazem essas coisas porque confiam nos adultos. Então é muito minucioso isso. Por isso que é importante, né? A gente não vai criar paranoia na cabeça das crianças. Por isso que é importante o lúdico, por isso que é importante o delicado, por isso que é importante a boneca Helena. Por isso que é importante o vínculo, que a palavra principal de tudo isso é o vínculo, a confiança da criança em você. Senão a gente rouba essa infância da criança e a gente despeja em cima dela uma realidade muito fria e gélida. Você arranca isso dela. Não faz sentido fazer isso com ela. É o sentimento que um adulto pode carregar. Agora imagine uma criança. Sim. Por isso que é importante ela ter esse conhecimento e ela saber que nessa situação ela precisa se impor sim, gritar, sair, procurar uma pessoa de confiança. E só pelo olhar, eu achei isso incrível que você falou, porque é verdade. Quando a criança ela olha e a pessoa vê que ela sabe, a pessoa ela não vai continuar. Porque ela sabe que ela vai falar e tem que falar mesmo. Então é muito importante que as crianças elas tenham esse conhecimento desde pequenas, para que elas não passem por isso. Diferenciar carinho de carência. Exato. Carinho de carência, de carícia. E com muita prudência isso tem que ser feito. Muita prudência. Sim, né? Foi até uma das... Tem que estudar muito. A gente tem que, os professores têm que estudar muito, se capacitar muito, porque vocês não só enchem potinhos vazios de conhecimento, mas vocês estão protegendo a vidinha deles, protegendo a vida, o amor, a paz, a inocência. Isso é maravilhoso.
É incrível trabalhar com crianças. É incrível para mim saber que estou fazendo um trabalho que pode evitar na vida de uma criança tudo o que eu passei. Isso é muito importante. E eu acredito que vocês também devem estar muito orgulhosos por ter se dedicado a isso, porque vocês vão colher muitos frutos disso. Pais seguros, crianças seguras. Quando eu digo pais seguros, porque eles estão vendo que as crianças deles estão sendo preparadas para o mundo e de uma maneira com muito respeito, carinho e amor. Uhum. Sim, exatamente. E a gente agradece muito que você tenha feito isso, que você esteja aqui com a gente, compartilhando tantos conhecimentos. Estamos usando as bonecas como ferramentas, está sendo incrível, incrível. E a gente só tem a agradecer. Quem foi a primeira pessoa que conheceu da escola de vocês o projeto Sonhos de Helenas e como foi? Rapidamente, assim. Foi a importante. a nossa diretora Gabriela. No mesmo momento, ela já mostrou pra gente. Nós sentamos aqui, ela mostrou as bonecas ficaram nas mãos de todos os coordenadores. A gente abriu as redes sociais dos Sonhos de Helena. Vimos também uma notícia, né, uma entrevista com você que saiu no site. Então, ela pediu pra gente pegar essas bonecas, apresentar essas bonecas em sala de aula com o nosso projeto, de acordo com as nossas leituras, que aqui no colégio nós temos a biblioteca circulante, trabalhamos leituras com as crianças. Então, com o apoio dessas leituras e das bonecas, conseguimos passar essas informações para eles sobre a prevenção. Ela me conheceu aqui no Morro Branco, numa viagem turística, né? Isso acontece muito isso. As pessoas vão passando e eu vou plantando as minhas sementes. Então, eu nunca deixei ninguém me influenciar dizendo isso que você faz, ficar numa calçada, vendendo bonecas e falando da tua história. E tu acha que as pessoas vão ouvir e vão... Eu sei que sim. Eu sei que esse projeto nasceu no coração de Deus e para fazer a diferença em muitas vidas. Sim. E eu plantei essa semente no coração da Gabriela, né? Que ela levou para vocês. Quer dizer, gente, isso é incrível para mim, porque de verdade é tudo que eu sonhei. Que as pessoas entendessem. E elas entendem, todas entendem. Sim. O Brasil inteiro vai entender. Porque precisa unir nessa causa, que é uma causa com poucas pessoas segurando essa bandeira. Agora eu não sei por quê, porque já que a coisa mais importante do mundo é a vida, e a vida das crianças. Sim. Tem que estar em primeiro lugar. Sim. Então como é que a gente deixa uma coisa avassaladora dessa se espalhar pelos países, estados e continentes e ninguém está fazendo nada? Sim. Isso também tem muito a ver com o espiritual, sabe, gente? Quando eu falo do espiritual, eu estou querendo falar para vocês o espiritual do amor ao próximo. Uhum. O espiritual de saber que nós somos vidas e precisamos ser felizes. Todos nós precisamos ser felizes. Imagine uma criança. Sim. E como você mesmo falou, é uma missão, né? Que precisa ser de todo mundo, precisa ser unânime. Eu também agradeço muito. Foi um prazer. Foi muito bom estar com você, conversar com você. Olha que linda! Elas são bem diferentes, porque cada mulher tem o seu jeitinho de fazer, né? E tem umas que estão de vestidinho, porque né? Umas de bermuda. Porque a boneca Helena, ela resgata também a valorização das coisas simples na infância das crianças. E ela, como ela tem essa simplicidade dela, ela consegue criar um momento maravilhoso entre adulto e criança. E é um momento muito propício para se conversar sobre o corpo, para que a criança saiba, aprenda a reconhecer e a se proteger de toques indevidos e abusivos e o que são parte íntimas. Sim. Né? Não só parte íntima, também como a criança tem direito de recusar beijos e abraços de qualquer espécie. Sim. É uma das coisas que a gente tem que entender e trabalhar muito com muitas mães, né, muitos profissionais. Você sabe que muita gente obriga a criança a beijar e abraçar adultos, né, para agradecer. Isso é muito complexo, isso é da alçada de vocês que são professores. A minha aqui é inspirá-los
para que vocês possam, de verdade, salvar vidas e impedir o que aconteceu na minha. A minha história é muito importante porque cai dentro da realidade. Sim. E pessoas precisam falar das suas histórias de abuso da infância. Porque tem muita gente achando que é só coisa de filme. Porque é escondido, está debaixo das cortinas, de trás das paredes. Sim. Exatamente. E é muito mais real do que a gente imagina. A gente Muito agradece muito, muito. Antes de finalizar, eu gostaria de tomar a liberdade de pedir para você dar um recado para quem está assistindo a gente, também compartilhar suas redes sociais. Isso é muito importante para a gente poder emancipar essa mensagem e essa missão. Eu quero agradecer a vocês pelo convite e fico muito feliz por pessoas entenderem a eficiência e a importância desse trabalho. E você que está vendo esse vídeo aí também, procure conhecer a história do Projeto Sonhos de Helena, se inspire no trabalho dos meninos aqui, que vão postar também, eu vou postar no nosso Instagram, vão conhecer a escola de vocês, todos os seguidores dos Sonhos de Helena, para que eles se inspirem em vocês e que possam também fazer um trabalho como esse dentro das suas escolas, um trabalho que tem que ser quase que diário, né, meninas? Sim. Porque a atenção às crianças. Então, o que eu deixo de recado aqui para quem está nos ouvindo, que segure essa bandeira junto com a gente. Porque mesmo que você não tenha criança em casa ou na família, as crianças estão em todos os lugares. E elas precisam do olhar atento e serem protegidas em parques, praias, crianças em público. Criança pode não ser sua, mas você viu que ninguém viu o que aconteceu e você viu, tome uma atitude, faça alguma coisa. A omissão e o medo de tratar contra isso está muito grande no nosso país. Não só no nosso, mas eu acredito que em todos os lugares, né? Porque o pior de tudo é que o abusador não se engana, ele geralmente está dentro de casa, é um amigo. Então é muito difícil tratar sobre isso. Mas as consequências vêm da sua falta de atitude. Eu estou tendo uma atitude de numa calçada há 7 anos e passando pessoas do Brasil e do mundo e eu contando a minha história. Contando a minha história para incentivá-los a entenderem que pode estar acontecendo dentro da sua casa também. Sim. Se você desconfiar, então não tenha dúvida. Porque se quando você não desconfia, está acontecendo e acontece, imagina quando você desconfia. Acreditem em suas crianças, conversem com suas crianças, dê atenção às suas crianças, à sua criança. Uma das coisas que eu sinto falta na minha infância era de ver um adulto, eu não tenho essa imagem na minha memória, de um adulto olhar para mim e dizer, estou aqui, eu te protejo, as pessoas podem tentar tocar no teu corpo, você não deixa, conta para a mamãe, conta para o papai. A minha mãe era maravilhosa, a minha mãe era uma mulher, como todas as mães eu acredito que são mães aí da escola de vocês, mas ela foi enganada, porque os abusadores eles usam máscaras e sabem enganar, eles são bonzinhos, eles são amigos, a maioria deles. Não procure um abusador no inimigo, não. A gente não deve procurar em ninguém, mas tem que ficar atento. E acredito, pode vir de um amigo também. A gente agradece muito mesmo. Estamos muito felizes. Siga o Instagram Sonhos de Helenas. Se você é professor, falando aqui para quem está ouvindo, se você é professor, profissional da saúde, você pode até não ter uma Helena, mas entenda a metodologia do amor, do vínculo e da conversa sobre o corpo e principalmente de ter a confiança de uma criança. Porque os abusadores, eles sabem conquistar a confiança de uma criança e elas disseram que guardam esse segredo a vida toda. Eles sabem conquistar. Não se esqueça disso. Esse é o principal recado que eu deixo aqui. O abusador sabe também criar vínculo e conquistar uma criança e a gente precisa se preparar para isso. Porque é uma dor irreversível. É uma dor que destrói famílias, destrói crianças, destrói a vida, destrói o futuro de uma pessoa, né? E Helena, e você? Eu sou das poucas que conseguiu de verdade contar. Não vou dizer que eu sou uma pessoa totalmente sem algumas lembranças, sem cicatrizes,
Eu posso não ter dores, mas eu tenho cicatrizes. Um dia me perguntaram assim, Helena, você superou, né, tudo isso, você está bem. Aí eu disse, claro, superei. Hoje, o que eu penso sobre isso? Se eu tivesse superado, eu não estaria falando sobre isso aqui. Sim. E muitas Achou vezes uma a outra gente passa forma, na né, vida da de gente conseguir outra forma. superar isso. Superou falando sobre, orientando Falando outras sobre. pessoas. Isso é muito bonito. Tirando a minha culpa, tirando o medo. Obrigada! Imagina. Muito bonito o seu trabalho. Gente, foi maravilhoso estar aqui com vocês. Eu acho que gratidão pelo carinho, atenção. Quando vierem ao Ceará, venham aqui na Praia do Morro Branco Pode conhecer o Projeto deixar. Angelina. Vamos te Se procurar. não deve ir na Praia do Branco, tem bonecas helenas dentro do aeroporto de Fortaleza também. O turista, porque como eu trabalho com turistas, porque aí eu consigo espalhar essa história no Brasil inteiro. Como eu Sim. consegui espalhar em toda a Europa. Não tem um país da Europa que não tem uma boneca helena. Na França tem uma professora que levou daqui para utilizar com as crianças dela em sala de aula, uma francesa professora. Então, dentro do aeroporto de Fortaleza, você encontra também as bonequinhas helenas. Na loja C-Arte, próximo ao portão de embarque número 18, é a loja da Secretaria de Proteção Social Mulher do Estado do Ceará, que foi muito importante no projeto São Helena. E é isso. Muito obrigada. Um beijo. Muito obrigada. Sem deixar de falar em cada mulher que fica em casa trabalhando numa máquina de costura. Comprometida em gerar renda e comprometidas porque sabe da grande missão que elas acabaram pegando junto comigo. Eu escolhi, o meu nome é Heloísa Helena, eu escolhi Helena porque significa que ilumina, que traz a luz. E quando eu digo isso, eu digo com tanta energia, Helena que ilumina e leva a luz. E eu estou vendo ela aí iluminando e levando a luz para as crianças de vocês. Então, não tenho dúvida. E o que ilumina tem que ficar em cima. Sim. Para todos verem. Sim. É isso que eu tenho que fazer. Mostrar Muito o Brasil no obrigado. Instagram, nas redes sociais, na minha maneira simples de ser, com o meu propósito acima de tudo. Tentar impedir abusos, trabalhando e combatendo o abuso sexual infantil. Gratidão pelo carinho. A gente só tem a agradecer, Helena. Sim. Muito obrigada. Obrigado mais uma vez. Parabéns. Você Trabalho incrível. é uma pessoa de luz. Não tem outra palavra para falar. Você é vista, você é notada, você é percebida. Isso é maravilhoso. Estamos maravilhoso. muito felizes. Muito Você obrigada é um mesmo. farol. Você é um farol. Acreditando sempre no mundo melhor, que o meu trabalho não para, acreditando que pessoas vão encontrá-las. Sim. Muito obrigada. Obrigado. Junto com vocês e vou encontrar muito mais que possa alicerçar esse trabalho. Forte abraço. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada.